Saudações a todos, meu nome é Jezrael, sou médico, radiologista e patologista e hoje eu vou mostrar vários casos de radiografia simples do tórax, casos confirmados de Covid-19, acometimento pulmonar pelo novo coronavírus. Então nós vamos ter desde casos que pacientes são completamente assintomáticos, alguns casos cujos sintomas são leves, até casos com insuficiência respiratória, pacientes internados na UTI. Várias dessas radiografias não estão tecnicamente adequadas, mas essa é a realidade que a gente vê em praticamente todos os lugares. Temos radiografias feitas em ótimas condições, radiografias feitas em condições subótimas. Os achados, eu já adianto que são completamente inespecíficos. São consolidações, são áreas de opacidades em vidro fosco. O termo vidro fosco a gente usa mais na tomografia, mas pode ser usado também na radiografia. Há um predomínio nos lobos inferiores, há um predomínio periférico, mas pode ser qualquer forma de apresentação. Então você pode ter áreas que lembram muito pneumonia bacteriana, né? Consolidações localizadas, áreas mais difusas, opacidades reticulares bilaterais que lembram edema intersticial, também a gente vê com alguma frequência, mas o predomínio são de opacidades múltiplas, bilaterais e geralmente periféricas. Alguns casos há acometimento mais central. É importante frisar que a imensa maioria dos casos não apresenta derrame pleural, então a gente vai ver muitas radiografias, mas não vamos ver derrame pleural. E também não há linfonodomegalia mediastinal, sabendo que a linfonodomegalia é melhor visualizada na tomografia computadorizada. Então, esses são os achados mais frequentes. Lembrando novamente, não há nenhum achado que seja patognomônico dessa doença. Todos os achados devem ser valorizados de acordo com a clínica, com a epidemiologia, e o diagnóstico deve ser confirmado aí com os testes laboratoriais. A radiologia, ela mostra mais a extensão do acometimento. Eu resolvi fazer esse vídeo em relação à radiografia simples, porque essa é a realidade que vai ser encontrada em muitos locais do nosso país. Muitos locais não têm tomografia e a avaliação será feita, bem ou mal, com radiografia simples, ok? Então vamos lá. Ok, temos aqui a radiografia inicial desse paciente. Você veja que é uma radiografia de tórax em PA. O paciente já tem uma cardiomegalia, então ele é um cardiopata. E você comparando um lado com o outro do parênquima pulmonar, quando você chega no terço médio, você vê que há uma tênue opacidade no terço médio do pulmão direito. O restante está preservado. 3 dias após, temos essa outra radiografia, a mesma coisa, você comparando o pulmão direito com o esquerdo, você vê que há uma opacidade já mais definida no terço médio do pulmão direito. 9 dias após, o paciente está entubado, veja aqui o tubo orotraqueal, a monitorização eletrocardiográfica, acesso venoso central, e você veja que temos opacidades bilaterais em ambos os pulmões mal definidas. Então, essa é uma evolução bastante frequente desse quadro. Aqui temos um outro caso, radiografia de tórax em AP, paciente já na UTI, já com tubo orotraqueal, já com acesso venoso central, e você veja múltiplas opacidades pulmonares, principalmente nos 2 terços inferiores de ambos os pulmões. 2 dias após, veja que as opacidades agora são difusas, bilaterais difusas com broncogramas aéreos. Aqui temos mais um caso, uma radiografia de tórax em PA, ela ficou muito penetrada, né? Hiperpenetrada, mas nós observamos opacidades
bilaterais, veja aqui também, opacidades bilaterais, principalmente periféricas, na metade ou no terço inferior de ambos os pulmões. Esse é um achado também bastante frequente. Aqui mais um caso, a radiografia de tórax em AP feito em UTI. O paciente está entubado, veja aqui o tubo orotraqueal, veja aqui o acesso venoso central, a monitorização, os cabos de monitorização eletrocardiográfica, e o que observamos são essas opacidades irregulares, difusas, bilaterais, aqui em ambos os campos pulmonares. Observe que você tem uma opacidade do tipo vidro fosco, né, do tipo alveolar, que é ela difusa, mas também de fundo você observa uma opacidade reticulada. Então esse é um aspecto que vemos com muita frequência nesses casos mais graves, nesses casos de acometimento difuso, um aspecto misto, reticulado e alveolar. Então isso provavelmente se deve a um comprometimento tanto dos alvéolos, dando as opacidades mais difusas, assim, mais do tipo vidro fosco, quanto do interstício, dando essas reticulações. Aqui mais um caso, paciente previamente cardiopata, veja que ele tem um marcapasso, veja aqui o fio do marcapasso, veja que ele tem uma válvula protética também, tem uma cardiomegalia, tem a sutura metálica no externo em decorrência dessa cirurgia cardíaca. A radiografia ficou muito escura, mas nós vemos opacidades irregulares, bilaterais, predominantemente periféricas, principalmente aqui à direita ela é mais periférica. Aqui mais um caso, paciente também internado em UTI, veja a monitorização cardiológica e observe que temos opacidades bilaterais ocupando quase todos os campos pulmonares, mas mais evidente nos terços médios e inferiores. Aqui temos mais um caso de radiografia também de paciente internado. Você observa que temos opacidades pulmonares bilaterais, mais acentuada à direita, sendo que aqui já é uma consolidação. Então, consolidação inclusive com broncograma aéreo. Temos aqui mais um caso, a radiografia não ficou boa, ficou muito clara, hipoexposta, mas observamos opacidades bilaterais, mais acentuada à esquerda e com predomínio periférico. Então esse é um aspecto também que chama bastante atenção em muitos casos, esse predomínio periférico. Aqui temos mais um caso, uma radiografia de tórax, um paciente jovem. Aqui temos mais um caso, uma radiografia de tórax, e a alteração que temos são essas opacidades na base do pulmão direito. Compare com o pulmão esquerdo, veja que está mais branco. Essas opacidades irregulares na base do pulmão direito. Então, ocasionalmente, a gente vê essas opacidades e até consolidações localizadas. O problema é que a radiografia ela é pouco sensível para pequenas alterações. Então, pode ser que existam outras opacidades que vão aparecer apenas na tomografia computadorizada. Mas é relativamente frequente observarmos essas opacidades focais aí, localizadas na radiografia de tórax. Temos aqui um outro caso, uma radiografia de tórax em PA. Veja, a gente não identifica consolidação nem opacidade, mas você vê que há um aumento da reticulação dos campos pulmonares. Normalmente, a gente vê os vasos, vê um aspecto arboriforme, normal, os vasos pulmonares, mas aqui você vê que há uma acentuação, tem mais linhas, mais reticulação do que habitualmente a gente vê. Isso é um aspecto bastante frequente em muitos casos, principalmente os casos assintomáticos, os casos pouco sintomáticos. Talvez seja uma fase bem precoce aí do acometimento pulmonar. É totalmente inespecífico também e bastante subjetiva essa observação.
esse aumento da reticulação pulmonar. Temos aqui mais um caso, mais uma radiografia de tórax. Observem opacidades e consolidações bilaterais, veja aqui do outro lado, com predomínio periférico, mas também central. Mas o predomínio é nitidamente periférico. Veja este caso, paciente em diálise, observe aqui o catéter de diálise. Campos pulmonares aparentemente normais, há uma discreta elevação do hemidiafragma direito, paciente já sintomático. Aqui 3 dias você observa uma discreta acentuação da reticulação pulmonar, mas sem consolidação. 4 dias, paciente já internado, você observa o aumento, o espessamento da trama peribroncovascular bilateral com opacidades já bem evidentes, com predomínio central. No 6º dia, você observa evidente reticulação, aumento da reticulação pulmonar, com aspecto intersticial bilateral. No 7º dia, isso fica muito mais evidente. E aqui o paciente já em insuficiência respiratória, já com tubo orotraqueal, um acesso venoso central. Então, essa é uma evolução que acontece em alguns pacientes. Em vez de fazer aquelas opacidades focais, consolidação, opacidades em vidro fosco, ele pode fazer essa opacidade reticular bilateral e simétrica, lembrando um pouco o edema pulmonar intersticial. Mas nesse caso aqui era realmente pelo Covid-19. Aqui mais uma radiografia de tórax, paciente jovem, a radiografia tecnicamente não está boa, houve sobreposição aqui da face da mandíbula do paciente sobre os campos pulmonares, mas vemos claramente opacidades e consolidações bilaterais, mais opacidades, mas também algumas áreas de consolidação. Aqui mais um caso, radiografia de tórax em PA. O paciente tem uma hérnia de hiato aqui e tem uma opacidade aqui no lobo superior do pulmão direito, inclusive com leve espessamento da fissura horizontal. Isso no 1º dia. 8 dias após, o paciente piorou muito e você vê que a opacidade virou consolidação com predomínio na região periférica do pulmão direito e novamente aquele aspecto com acentuação do reticulado pulmonar. Neste caso, predominantemente à direita, talvez um pouquinho à esquerda também. Mais um caso, uma radiografia de tórax em PA, você vê várias áreas de consolidação aqui na região perilar, aqui no terço médio do pulmão direito e algumas opacidades à esquerda. Isso no 1º dia. 2 dias após, o paciente entrou em insuficiência respiratória, veja consolidações difusas bilaterais com broncograma aéreo. Veja o tubo orotraqueal, acesso venoso central e monitorização cardiológica. Então, terminando o vídeo, eu gostaria de frisar novamente que os achados de radiografia no Covid-19 vão desde uma radiografia completamente normal até uma radiografia com consolidação bilateral e difusa. A maioria das vezes vai ter esse padrão alveolar ou acinar de múltiplas áreas de opacidades, consolidações com limites mal definidos, mas também pode ter um padrão intersticial, com uma acentuação da reticulação pulmonar, com uma acentuação das marcas broncovasculares ou opacidades peribroncovasculares. Então, no final das contas, qualquer forma de acometimento pulmonar pode ser causada pelo Covid-19. Por isso é importante fazermos a correlação com os dados clínicos, epidemiológicos e a confirmação sempre com exame laboratorial, ok? Espero ter ajudado, obrigado a todos e até o próximo vídeo.